gravar. Agora sim nós estamos gravando. Boa noite todo mundo. Quem eu não falei, boa noite. Pronto, Quem eu já falei, olá de novo. Boa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá em Efésios 4. Nós estamos aí falando sobre Efésios, né? Estamos vendo Efésios de maneira expositiva. O que é isso? Versículo por versículo. Então, nós começamos a falar na última aula, na aula retrasada, sobre a questão de Efésios 4. Sempre lembrando que na última aula eu fiz uma pausa na nossa programação padrão para falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre aquela questão lá do coronavírus e soberania de Deus que eu achei importante. Uma característica das pessoas que têm essa coisa de dar aula é que às vezes a gente consegue diagnosticar é um termo muito arrogante, mas às vezes a gente consegue perceber que nós temos que gastar tempo consertando alguns conceitos. Isso é uma coisa que quem dá aula geralmente vai ter essa facilidade. Eu já conversei isso uma vez com a Nadilene, ela também concordou isso comigo. Às vezes a gente conversa, a gente percebe algumas coisas que a gente precisa consertar. Então, nós tiramos aquela semana para fazer isso. Então, hoje voltamos à programação normal. Efésios 4, nós vamos tratar do versículo 7 ao versículo 16. Do versículo 1 ao versículo 6, nós já falamos bastante, que foi aquela parte que Paulo fala, na verdade, sobre a unidade, né? Cadê? Versículo 4. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Lembrando que Paulo repete a palavra 1 aí 7 vezes. Isso é um tipo de confissão de fé. Sempre lembrando também, Efésios 1, 2 e 3, Paulo vai fazer uma exposição sobre doutrina. Nós falamos esses 3 capítulos sobre isso. Efésios 4, 5 e 6, Paulo ele começa a fazer uma aplicação dessa doutrina nessa parte de ética cristã. Beleza, nós aprendemos a doutrina e como é que nós devemos viver? Nós devemos viver conforme essa doutrina. E aí Paulo começa a falar sobre a unidade da fé. Falamos isso bastante. Agora vamos lá para Efésios 4, a partir do versículo 7, que é o que nos interessa hoje. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu, muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes, como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer por esse dia. Obrigado, Senhor Jesus, por essa semana. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco ao longo dos nossos dias. O Senhor tem sustentado a nossa alma nesse período de pandemia. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos abandona. Obrigado pelo Espírito Santo, Deus, que habita em nós e que nos guia e nos ensina em toda a verdade. Meu Pai, nós queremos dedicar ao Senhor esse período de aula. Pedimos que o Senhor trate o nosso coração, que o Senhor limpe a nossa mente, que o Senhor limpe os nossos pensamentos e que o Senhor nos alinhe com a tua vontade, nos alinhe com aquilo que o Senhor pensa. Pedimos que o Senhor limpe as nossas armaduras, nos limpe das batalhas da semana e nos fortaleça para aquilo que ainda está por vir.
Pedimos que o Senhor fortaleça os nossos pés e os nossos joelhos, para que a gente não vacile nem no mundo, nem diante da tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou espelhar com vocês aí a... Vai entrar aí para vocês. Deixa eu jogar vocês aqui para cima. Isso aqui a gente começa. Então, tá aí na tela de vocês, Efésios 4, do 7 ao 16, né? Paulo, então, ele vai gastar os primeiros versículos de Efésios 4 falando sobre a unidade da igreja. Então, depois que ele fala sobre a importância da unidade, quando ele gasta lá, ele fala a palavra 7 vezes, né? Que é um tipo de confissão de fé, Paulo, então, agora ele vai explicar, beleza, a unidade é uma coisa importante, mas como que nós devemos perseverar, como que nós devemos preservar essa unidade. Então, ele começa a falar sobre os dons. Volta lá para a sua Bíblia, Efésios 4. Deixa eu pegar minhas anotações para eu não esquecer nada. Efésios 4, versículo 7. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Então está na tela aí para vocês. Os dons são dados através de graça, através da graça de Deus. O que é a graça? Graça é favor imerecido. Graça sou eu receber algo que eu não mereço. Diferente de misericórdia. A misericórdia sou eu deixar de receber algo que eu merecia. E no caso, seria a condenação. Por quê? Porque todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E todos nós nos tornamos objetos da ira do Senhor. Até que ele envia o seu Filho, e aí como nós lemos lá em 1 Tessalonicenses na semana passada, então, depois de Cristo, nós não somos mais alvos da ira do Senhor, mas sim alvos da sua graça, do seu amor e da sua salvação. Mas é o primeiro ponto que você precisa saber: os dons são dados através da graça de Deus. Não existe nada que a Alexia possa fazer para que ela receba mais dons ou menos dons. Isso é de graça. Porque se fosse por quesito merecimento, então ninguém mereceria receber nada e ninguém receberia absolutamente nada. Então está aí na tela de vocês, graça é favor imerecido. Eu recebo aquilo do qual não sou merecedor. Agora, importante, esse texto fala não uma graça de salvação. A graça aqui não é a graça para a salvação. A graça aqui é uma graça para serviço. Por que, Thales, que é uma graça para serviço? Porque nós estamos falando de dons. E dons são ferramentas para que nós possamos servir ao corpo de Cristo, visando a edificação uns dos outros. É para isso que serve os dons. Mais do que isso. Logo ali no versículo 11, Paulo vai falar sobre os 5 ministérios, ou como nós falamos sempre, sobre os dons de ascensão, que é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos esses visando a edificação e o crescimento saudável do corpo de Cristo. Então, essa graça específica é uma graça específica para salvação. Aí nós temos essa pergunta: qual é a finalidade dos dons? Serviço, nós devemos servir ao corpo, mas principalmente os dons servem para manter a unidade da igreja. Preste atenção nisso, gente. Paulo está falando sobre os dons logo depois que ele enfatiza a importância da unidade. Isso não é por acaso. Paulo não faria isso. Paulo era um erudito. Ele era um teólogo mesmo, de formação, né? Ele era um fariseu. Então, quando Paulo gasta um tempo falando sobre unidade, logo depois ele começa a falar como que nós devemos manter essa unidade. Então, ele fala sobre os dons. Os dons, então, ele tem dupla função. A primeira é manter a igreja unida. A segunda é edificar a igreja.
é edificar o corpo de Cristo. Mas repara comigo, olha como que isso às vezes é contraditório. Os dons servem para manter a igreja unida, mas quantas vezes nós vemos que os dons nos dividem? E aqui eu posso falar sobre os dons espirituais, que Paulo vai falar em 1 Coríntios, que são 9, e eu também posso falar sobre os dons ministeriais, que Paulo fala aqui em Efésios 4, que são 5. Muitas das vezes, as pessoas que têm esses dons... Espera aí, gente, que tem alguém esperando para entrar na sala e eu esqueci de botar o povo. Raquel e Gessildo, mas já foi. Muitas das vezes, as pessoas que têm esses dons, elas não sabem lidar umas com as outras. A gente sempre brinca. É muito complicado de você andar com um profeta. Eles veem coisas demais, eles sentem coisas demais. Tem sempre um videozinho do Danny Silk, um pastor da igreja da Bethel, nos Estados Unidos, onde ele explica muito bem. Às vezes existe ego. Às vezes as pessoas simplesmente elas não se entendem. Agora, é muito importante que os dons andem juntos. Cada dom revela, cada ministério revela uma face do Senhor. Jesus, ele tem os 5 ministérios nele. Ele é o apóstolo, ele é o profeta, ele é o evangelista, ele é o pastor e ele é o mestre. Tanto que os discípulos sempre chamavam Jesus de mestre, de rabi, que significa meu mestre. Jesus tinha os 5 dons nele. Ele era a plenitude dos dons. Cada dom revela uma face diferente do Senhor. Espera aí, povo. Deixa eu me achar aqui. Cada dom revela uma face diferente do Senhor. Então, para que Jesus seja revelado na sua plenitude para a igreja nos tempos de hoje, é necessário que os 5 ministérios trabalhem juntos. Mas muitas das vezes a gente vê que isso não acontece. Só que os dons foram designados pelo Senhor para unidade da igreja, e para edificação da igreja. Então, esse versículo traz aquilo que todo cristão tem em comum. Que versículo, Thales? O versículo 7, volta para ele. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Esse versículo mostra que aquilo que todos os cristãos têm em comum e têm de diferente. O que todos nós temos em comum? A graça de Deus. Todos nós fomos alvos da graça do Senhor. Eu tenho a graça de Deus em mim. O Denis tem a graça de Deus nele. A Nadilene tem a graça do Senhor sobre ela. A Alexia tem a graça do Senhor sobre ela. E por aí vai. Todos nós recebemos essa graça para a salvação. Mas lembra que nós estamos falando sobre graça para serviço. Todos nós temos uma graça específica do Senhor para o serviço. E esse é um texto que fala sobre serviço. Agora, o que nós temos de diferente são os dons. Os meus dons e os meus talentos não são iguais aos da Nadilene. E tudo bem, e glória a Deus que seja por isso. O texto clássico da Bíblia que vai tratar sobre essa diversidade de dons é 1 Coríntios 12, quando Paulo fala sobre as diversas e as diferentes funções dos membros do corpo e como como essa diferença de funcionalidade faz com que o corpo seja um corpo funcional, não seja um corpo capenga, não seja um corpo que manca, não seja um corpo aleijado, mas seja um corpo funcional. E isso é Cristo, isso é o corpo do Senhor. Então, esse versículo então vai trazer aquilo que todo cristão tem em comum. Mas olha que coisa maravilhosa que é o versículo 7, que eu quero chamar a atenção para vocês para uma frase. Mas a graça foi concedida a quem? A cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Não é a graça foi concedida a alguns de nós, alguns do nosso meio. Não é a graça foi concedida para algumas pessoas, mas a graça foi concedida a cada um de nós. É nesse contexto que Paulo vai falar o versículo 11. Uns foram designados como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É nesse contexto que Paulo vai falar. No contexto onde antes ele disse, a graça foi concedida a cada um de nós,
quando eu leio esse texto, não tem como eu, Thales, eu vou deixar isso aberto, porque nem todo mundo concorda comigo sobre isso, pastores e teólogos que sabem muito mais do que eu. Mas não tem como eu ler esse texto e não pensar que todos nós recebemos um dom ministerial. Quando eu leio a Bíblia, quando eu leio esse texto, eu entendo que Deus deu um dom ministerial para cada pessoa. Significa que você vai exercer o seu dom ministerial da mesma maneira que eu exerço o meu? Não. Talvez você vai exercer o seu dom sem sequer subir no altar, uma única vez na sua vida. Não quer dizer que você não vai fazer o que você foi chamado para fazer. O que esse texto fala é que todos nós recebemos uma graça específica para serviço. E isso é algo fundamental. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, marque Efésios 4, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25 é uma parábola que eu gosto muito, é a parábola dos talentos. Mateus 25. Presta bem atenção nisso hoje. Todos nós recebemos uma graça específica para serviço. Talvez a pergunta da aula hoje é: o que você tem feito com a graça específica que você recebeu para o serviço? Esse é o centro da parábola dos talentos. Então vamos lá. Mateus 25, versículo 14, eu vou ler a parábola inteira, do 14 ao 30. Vamos lá. Também é como um homem, isso o reino de Deus. O reino de Deus também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-lo imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse o Senhor: Entregaste-me 2 talentos. Aqui estão mais 2 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos. Pois a tudo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto é um texto super conhecido, a parábola dos talentos, e fala sobre serviço, sobre a nossa responsabilidade, sobre a responsabilidade e o que nós vamos fazer com aquilo que nós recebemos do Senhor. E essa parábola, apesar de ela ser uma parábola muito interessante, ela é uma parábola que deve te assustar. Porque o final dela é Deus, é Jesus, lançando o servo mau para as trevas exteriores, que nada mais é do que o inferno. Falando abertamente, nada mais é do que o inferno. Além do mais, isso aqui é uma representação de Jesus. Versículo 14. O reino de Deus também é como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. O que é isso aqui? Isso aqui é Jesus, que, ausentando-se
da terra, no momento que ele ressuscita e ele ascende aos céus, ele entrega dons e talentos aos seus apóstolos e aos seus discípulos que vieram depois dos apóstolos, e à igreja, e a mim e a você. Essa parábola não fala sobre o povo daquela época. Essa parábola é sobre mim e é sobre você. É sobre o nosso Senhor, que se ausentou temporariamente da terra, mas que nos deu talentos. E mais do que isso, essa parábola mostra que o Senhor espera que a gente faça alguma coisa com aquilo e que sejamos produtivos. Deus espera algum tipo de produção de mim, de você. Deus espera algum tipo de produção do Jean. Deus espera algum tipo de produção da Elisa. Deus espera algum tipo de produção do Júnior. O que nós vamos produzir? O que nós vamos levar? Quais são os frutos que nós vamos entregar? É exatamente isso que fala. Imagina que você recebeu a graça de Deus para um determinado serviço. Só que você não utilizou dessa graça. Quando aquele que por hora está ausente retornar, ele vai te cobrar. Só que eu comecei essa fala minha aqui agora falando, imagina que você recebeu a graça de Deus. Só que você não tem que imaginar. Porque nós temos a certeza que você recebeu a graça de Deus para serviço. É exatamente o que está em Efésios 4, versículo 7. A graça foi concedida a cada um de nós. Você não tem que imaginar, putz, será que eu recebi a graça de Deus para o serviço? Você não tem que ter essa dúvida. Eu estou tirando essa dúvida para você. Você recebeu a graça de Deus para o serviço. Agora, sabendo hoje que você recebeu a graça de Deus para o serviço, o que você tem feito com essa graça? É muito estranho, irmãos, cristão, gente da igreja que não está envolvido com o corpo de Cristo. É muito estranho. A Raquel falou isso numa pregação dela. Esse tipo de gente é como o mar morto. Só recebe a água, mas não consegue liberar essa água. Então, aquela água que ele recebe, que antes era pura, de ficar parada, não gera vida. Muito pelo contrário, gera morte. Não tem como você botar um peixe no mar morto e na hora ele morre. Nem o ser humano pode ficar muito tempo dentro daquela água. Então, imagina. Você recebeu a graça de Deus para um serviço. Eu estou te dando certeza disso. Você recebeu a graça, te dando certeza a partir da Escritura, não a partir da minha cabeça. Você recebeu a graça de Deus para o serviço. Você não faz nada. Jesus em breve vai retornar. Espera aí. Apareceu uma mensagem na minha tela. Jesus em breve irá retornar. O servo, o Senhor, o dono do talento, o dono da graça, ele irá retornar e ele vai cobrar. E aí, o que você fez com aquilo que eu te fiz? Mostra aqui a sua produção. Então, sobre isso, eu tenho esses pontos aí na tela que você precisa ter em mente. Primeiro, se apresente para o serviço. Thales, não sei qual é o meu dom ou qual é a minha graça. Não sei para que Deus me deu, para qual graça o Senhor me deu. Terceiro ponto, descubra quem você é no reino de Deus e no corpo de Cristo. Depois que você descobrir isso, tudo vai fazer sentido. Mais do que isso, depois que você descobrir isso, você não vai ter muitos problemas de insegurança, você vai se fortalecer e você vai poder gastar tempo em preparo. Então, vamos do início. Se apresente ao serviço, não se compare com os outros. Por que não se compare com os outros? Porque o que nós temos em comum é a graça, mas os dons são diferentes. Então, se eu me comparo com a Nadilene, eu crio um problema. Porque Deus vai me dar e vai me dar um destino diferente do dela. Então, não caia nesse erro e nessa armadilha da comparação. Não se compare aos outros. Terceiro, descubra quem você é no reino de Deus e no corpo de Cristo. Isso vai te dar segurança, vai saber quem você é, vai te dar, isso vai moldar a sua identidade no Senhor. Hein, Thales? Oi. Só uma dúvida sobre esse terceiro tópico aí. Manda. Descubra quem você é no reino do reino do corpo de Cristo. Isso, quando você está falando sobre isso, é você descobrir qual é o seu dom ou o que seria isso daí? Seria você descobrir qual é o seu dom, qual é o seu serviço.
Quando eu estou falando especificamente sobre hoje, sobre isso aqui, eu estou fazendo referência a serviço. Eu posso falar, por exemplo, uma pessoa que não vê Deus como pai, eu posso falar para ela que ela precisa descobrir quem ela é no reino de Deus. Porque quem ela é no reino de Deus? Ela é filha de Deus. Existem diversos atributos do Senhor, mas também existem atributos do homem. Um atributo do homem, filho de Deus. Um outro atributo do homem, criatura do Senhor. A gente tem que pensar mais sobre isso. Nós somos criatura, Deus é criador. Um outro atributo do homem, sacerdotes. Um outro atributo do homem, reis. Esses são atributos que o Senhor nos dá. Mas quando eu falo especificamente sobre isso aqui hoje, tá, Jean? Eu estou falando especificamente sobre essa questão de dons, essa questão principalmente de serviço. Nós precisamos... Vai. Outra coisa, sobre essa questão de dom. Eu acho que muita gente, não sei, eu vou falar por mim, eu tenho uma dúvida, assim, como você faz o que você precisa fazer para você saber que aquele realmente é o seu dom? Okay. Existe uma forma, alguma coisa na Bíblia que te ajude a identificar que o seu dom, por exemplo, no caso, o seu dom é um dom de mestre. Uhum. Então, assim, existe alguma forma de você conseguir descobrir isso? Então, na Bíblia a gente não tem um modelo de teste vocacional, que seria uma coisa muito mais fácil para a gente. Agora, lembra daquela conversa com Pedro? Jesus chega em um determinado momento, ele vira e fala assim, e aí, quem eles dizem que eu sou? E aí eles falam, alguns dizem que você é Elias, alguns dizem que você é um profeta e tudo mais. E aí Jesus vem e fala, tá bom, mas e para vocês, quem eu sou? Então Pedro se adianta e ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro fala para Jesus quem ele é, reconhece quem Jesus é. Então Jesus vira e fala assim, bem-aventurado sois Pedro, porque não foi nem carne nem sangue te revelaram, mas foi o Espírito. E eu te falo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É interessante esse contexto, porque em um determinado momento, Jesus revela a Pedro quem ele era. Só que antes, Pedro conheceu Jesus. Como que eu sei qual é o meu chamado? Quando eu caminho com Cristo e quando eu conheço Ele. Eu sei que é vago, Jean, mas isso é muito verdade. Quando nós conhecemos e caminhamos com Jesus, nós olhamos para Ele e nós nos vemos refletidos na face dele. E quando nós vemos o reflexo dele em nós, ele então nos revela quem nós somos. Agora, eu poderia muito bem chegar e falar, tem características que vão saltando e vão sendo como indícios. Fato, tem. Agora, não tem como nós sabermos com certeza. O Espírito Santo precisa te revelar. E tome muito cuidado com isso, porque às vezes nós queremos que outras pessoas nos digam quem nós somos. Isso é um erro. Durante muito tempo eu ouvi dizer que o meu chamado era para pastor e tudo mais, e aquilo me deixava em uma crise profunda, porque eu não me via nesse chamado. Até que em um determinado momento, o Senhor foi me mostrando aos poucos que eu tinha mais essa coisa e essa vocação para dar aula, para o ensino. E aí eu descobri quem eu era no reino de Deus. E a coisa começou a fluir melhor, entendeu? Então, assim, conselho, ande com o Senhor, ande com Jesus, veja a face dele e repare como a face dele, como você vai refletir, como você vai ver o seu reflexo nele. É isso que eu te digo. Conheça Jesus e Jesus vai te revelar quem você é no reino. Olha. Agora, todos nós temos, e tome cuidado também, Guilherme levantou a mão. Eu já vou falar Guilherme. Diego também, mas Guilherme também levantou a mão. Tome só cuidado com uma coisa. Durante um tempo, a gente falou muito sobre o ministério na igreja e no corpo de Cristo. E desculpa a expressão, mas isso virou quase como um fetiche. As pessoas queriam saber, era igual signo. Você é de qual signo? Eu sou tal coisa. Qual é o seu ministério? Eu sou mestre. Não é para isso. A coisa toda é como nós devemos servir ao Senhor e não como nós devemos nos apresentar como um título, entende? Diego, só um instantinho. Deixa a Guilherme falar primeiro, que ele levantou a mão antes. Eu tenho 3 minutos. Se terminar e eu não conseguir tirar as dúvidas, eu vou abrir só uma segunda tela só para a gente tirar as dúvidas, tá? Vai.
Ô, Thales, só adicionando aí o que você já comentou para Jean em relação a saber dos dons, né, que essa revelação é direta do Senhor, Uhum. tem uma outra maneira, né, uma outra dica, vamos colocar assim, né? Pode não ser um método muito refinado espiritualmente falando, mas com o tempo, entre as várias atividades que a gente tem na igreja, e até mesmo caminhando como cristão, né, no nosso dia a dia, a gente acaba encontrando certas afinidades com certas atividades que a gente vai fazendo. Sim. Né? De repente é louvor, né? A pessoa acaba se encontrando ali dentro, vamos colocar assim, ela acaba se dedicando, ou a palavra, né? Onde a pessoa acaba despertando um interesse além daquela coisa de ler, deixa eu ler, fazer a minha leitura diária. Né? Não, a pessoa ela está buscando mais, ela está se desenvolvendo mais naquilo ali. Isso tudo são essas afinidades, né? Vamos colocar assim. São coisas que podem te ajudar a indicar qual é o seu dom, né? Ou E qual é o seu uma vamos boa colocar assim. confirmação, disso é se você é produtivo. Se o que você faz surte efeito, se você é eficiente naquilo que você faz. Se me colocassem, talvez, para tomar conta da parte de evangelismo, talvez eu não fosse eficiente, a não ser que Deus desse muita graça para a minha vida. Mas depois, quando Deus me colocou nessa parte de ensino, a gente percebeu que a coisa floresceu bem, que as coisas funcionaram bem, que a própria comunidade reconhece, que a comunidade é edificada, esse tipo de coisa. Então, uma outra boa maneira, além dessa do que o Guilherme falou, é ver a maneira como se o seu serviço está sendo eficiente e produtivo, entendeu? Sempre lembrando que os 5 ministérios são esses que nós falamos e você pode exercer eles das mais diferentes formas. Você pode, por exemplo, exercer o seu ministério na parte de louvor ou na parte de acolhimento, não necessariamente seja uma coisa ou outra. Sempre lembrando que louvor ou ministério de música não é um dos 5 ministérios, tá? Só isso daí. Só um instantinho que tem mais gente levantando a mão. Eu vou fechar essa tela, eu vou abrir outra, eu vou mandar o link da mesma coisa. E aí a gente volta com o Diego e o Denis também quer falar, tá bom? Vou terminar essa tela aqui e já volto. Peraí.